A trajetória dos jumentos na Austrália tem início no século XIX, período em que o interior do país ainda era um território vasto, inóspito e quase inexplorado pelos colonizadores europeus. Por volta de 1840, o centro do continente era considerado uma das regiões mais severas do planeta. Clima árido, calor escaldante e extensas áreas desérticas tornavam a vida e a exploração extremamente desafiadoras. Animais tradicionalmente usados em colônias britânicas, como cavalos e bois, não conseguiam sobreviver a longas viagens sem água e expostos a temperaturas extremas. Foi nesse cenário que os jumentos começaram a se destacar como uma solução eficiente, prática e surpreendentemente resistente. Originários da Índia e das áreas ao redor do mar Mediterrâneo, esses animais chamaram atenção logo de início. Pequenos em estatura, mas incrivelmente robustos e adaptáveis, eles conseguiam transportar grandes volumes de água, mantimentos e até ouro por centenas de quilômetros. Enfrentavam tempestades de areia, atravessavam solos áridos e salinos e se alimentavam de qualquer vegetação disponível, mesmo que fosse apenas lama ou arbustos espinhosos. Relatos da época descrevem a admiração dos exploradores diante da impressionante capacidade desses animais em sobreviver com pouquíssimos recursos, seguindo em frente mesmo quando outros já haviam sucumbido às adversidades. Inicialmente vistos apenas como instrumentos de trabalho, os jumentos foram levados à Austrália como apoio à expansão colonial. O que ninguém antecipava, porém, era o impacto duradouro dessa introdução. Apesar de serem poucos no começo, esses animais traziam consigo uma impressionante habilidade de adaptação que, com o tempo, se provaria essencial para a colonização de áreas quase inabitáveis. Conforme a ocupação avançava para o interior hostil, os jumentos tornaram-se aliados indispensáveis, assumindo papel fundamental na expansão humana por regiões até então consideradas inalcançáveis. Mais do que simples auxiliares logísticos, os jumentos representaram o início de uma conexão profunda entre uma espécie incrivelmente resistente e um dos ambientes mais extremos da Terra. Sem que os colonos se dessem conta, o árido deserto australiano ganhava um habitante perfeitamente moldado para suas condições. Eles não apenas sobreviviam, prosperavam onde nenhuma outra criatura parecia capaz. A união entre a necessidade humana e a incrível resistência desses animais selou uma transformação silenciosa, cujos efeitos seriam percebidos somente com o passar das gerações. Durante muitos anos, os jumentos desempenharam um papel essencial na vida dos colonos australianos. Eles eram responsáveis por carregar ouro extraído das minas, levar água potável a acampamentos isolados e garantir a logística em áreas tão quentes que ferramentas de metal chegavam a entortar sob o sol escaldante. Contudo, o avanço das tecnologias de transporte, especialmente com a construção de ferrovias rumo ao interior e depois com a popularização dos caminhões, acabou tornando esses animais obsoletos. A separação entre humanos e jumentos não foi brusca nem organizada. Aconteceu de maneira dispersa e silenciosa. Garimpeiros simplesmente abandonavam seus animais quando encerravam seus trabalhos. Fazendeiros os deixavam livres para poupar custos com alimentação. Com o tempo, cercas danificadas ofereciam uma rota de fuga rumo ao deserto. Assim, pequenos grupos escapavam e desapareciam sem deixar rastros, iniciando uma vida selvagem longe da interferência humana. Distantes do cotidiano das pessoas, os jumentos passaram a explorar uma nova forma de sobrevivência. O ambiente árido, inóspito para a maioria, oferecia oportunidades inesperadas para esses resistentes animais. Eles buscavam abrigo nas fendas secas do relevo, alimentavam-se de plantas que outros bichos evitavam e aprenderam a detectar minúsculos sinais de água trazidos pelas brisas. Onde cavalos sucumbiam à fome, eles resistiam e se reproduziam com vigor. Ao longo das décadas, essas manadas formaram colônias em regiões isoladas, como vales escondidos da porção ocidental do país, extensos desertos salinos ao norte e desfiladeiros ainda não mapeados. Com o tempo, surgiram relatos entre os moradores locais sobre avistamentos no pôr do sol e sons de zurros ecoando durante a noite. No entanto, a maioria ainda pensava se tratar de animais extraviados, sem notar que essas populações estavam crescendo e se adaptando por completo à natureza. Essa transformação representou uma mudança profunda. O que teve início como um abandono casual evoluiu para uma forma de liberdade ecológica. Os jumentos, antes ferramentas vivas da colonização, passaram a atuar como parte ativa da paisagem natural da Austrália, escrevendo um capítulo inesperado e marcante da história ambiental do continente.
Com o passar dos anos, os indícios da presença dos jumentos tornaram-se cada vez mais visíveis, inicialmente discretos, como marcas de cascos perto de riachos secos ou manchas de vegetação achatada. Esses sinais começaram a se multiplicar. Áreas antes consideradas imóveis passaram a revelar um dinamismo inesperado da fauna. Em bandos, os jumentos selvagens percorriam grandes extensões, abrindo caminhos pelo solo delicado do interior do continente. Esses animais demonstraram uma impressionante habilidade para encontrar fontes escassas de alimento e água. Qualquer brecha verde surgida após uma chuva ou poço oculto era prontamente localizado e explorado. Com o crescimento das populações, os impactos ambientais se tornaram evidentes. Pontos de água turvavam, gramíneas nativas desapareciam e ecossistemas inteiros, que haviam permanecido estáveis por milênios, passavam por acelerado processo de degradação. Durante a década de 1940, viajantes e exploradores relataram cenas marcantes no norte do território. Manadas de centenas de jumentos cruzavam juntas regiões áridas, dando movimento ao que antes parecia inerte. À noite, seus passos ressoavam pelas vastas planícies salinizadas sob a luz prateada da lua, com sombras longas acompanhando seu avanço. Locais considerados inóspitos para o ser humano agora pulsavam conforme o compasso desses animais resistentes. Quando as autoridades passaram a perceber a real magnitude da questão, já era tarde para soluções fáceis. As populações desses animais haviam ultrapassado as centenas de milhares. Cercas de contenção para o gado eram rompidas, fontes de água contaminadas e a delicada camada de vida dos desertos sofria perdas severas e contínuas. Num continente já fragilizado por longos períodos de seca e erosão, os jumentos tornaram-se um paradoxo. Ao mesmo tempo em que simbolizavam a persistência da vida, representavam também um fator de desequilíbrio crescente. Esse cenário marcou uma mudança definitiva na forma como esses animais eram vistos. Deixaram de ser apenas parceiros silenciosos no avanço humano para se tornarem um desafio ambiental complexo, exigindo respostas técnicas e estratégicas cada vez mais sofisticadas. Na segunda metade do século XX, a crença de que os seres humanos dominavam plenamente o ambiente começou a desmoronar. Até então, contidas nas bordas das zonas rurais, as manadas de jumentos passaram a se espalhar pelo interior das propriedades, movendo-se como ondas constantes. Pela manhã, produtores rurais se deparavam com cercas destruídas e reservatórios secos, esvaziados durante a noite. Do alto, pilotos relatavam um cenário impressionante. Milhares de animais cobriam o solo avermelhado, avançando em meio à poeira que se erguia com o vento. As autoridades passaram a rotular os jumentos como pragas, embora a situação fosse mais intrincada. Esses animais não haviam invadido o território por conta própria. Sua presença massiva era uma consequência direta de decisões humanas anteriores. Mesmo assim, o governo lançou campanhas de redução populacional. Primeiramente, o abate foi realizado em terra firme. Mais tarde, helicópteros passaram a sobrevoar regiões afastadas, com atiradores seguindo as manadas na tentativa de conter seu crescimento. As operações em larga escala deixaram marcas profundas em quem as presenciou. O som das hélices rasgava o silêncio do deserto, seguido por tiros que ecoavam entre rochas e vales. Apesar de descritas pelas autoridades como medidas duras, porém necessárias, a realidade chocava. Houve de fato uma queda inicial no número de animais, mas o resultado durou pouco. Novos grupos voltavam a surgir no horizonte, como se a natureza insistisse em restaurar o equilíbrio perdido. Frente à persistência da espécie, surgiu uma alternativa mais engenhosa. Alguns jumentos passaram a ser capturados com vida, equipados com coleiras de rastreamento por rádio e soltos novamente. Esses indivíduos, apelidados de jumentos Judas, acabavam levando os agentes até outros grupos. O novo método permitiu ações mais precisas e contínuas, tornando a contenção mais eficiente. Apesar da eficácia tecnológica, a prática gerou controvérsias éticas. Afinal, até que ponto a humanidade estaria disposta a intervir no mundo natural para reparar erros cometidos? A fronteira entre controle e consequência tornava-se cada vez mais nebulosa, revelando que a questão ia muito além do manejo de uma espécie. Era um confronto direto com os limites da intervenção humana sobre a natureza.
Décadas se passaram desde as primeiras ações aéreas, mas o impasse envolvendo os jumentos selvagens ainda persiste, assumindo agora contornos diferentes. Atualmente, o foco da gestão dessas populações se deslocou da Força Armada para a análise de dados. Pesquisadores recorrem a tecnologias como imagens de satélite, drones e mapas digitais para monitorar os deslocamentos dos animais. No entanto, a imensidão do território e a existência de zonas quase intransitáveis tornam a tarefa extremamente desafiadora. Esses animais continuam a percorrer milhões de quilômetros quadrados, desde as zonas tropicais do norte até o interior seco do continente, alcançando áreas como o deserto Simpson e a região de Kimberley. Sempre que as ações de controle são reduzidas, as populações voltam a crescer com rapidez, o que aumenta os custos e prolonga os impactos sobre o meio ambiente. Com o passar do tempo, o debate se expandiu. Não trata apenas de ecologia, mas envolve também questões morais. Organizações de defesa dos direitos dos animais criticam a dureza das estratégias utilizadas, argumentando que esses jumentos foram abandonados pelo ser humano e, por isso, não devem ser considerados inimigos da natureza. Por outro lado, há quem alerte que a inação pode gerar consequências ainda mais graves, como o desaparecimento de espécies nativas e o comprometimento das fontes de água. Em meio a essas visões opostas, a população australiana segue dividida. Soluções alternativas vêm sendo exploradas. Entre elas, o controle da fertilidade aparece como uma proposta promissora para conter o avanço populacional sem recorrer amplamente à eliminação física. Embora alguns testes estejam em andamento, os efeitos ainda são incertos. Enquanto isso, o ambiente árido permanece alheio às controvérsias humanas, lembrando que a vida adaptada àquele espaço dificilmente se apaga por completo. Esse cenário revela uma realidade essencial. O elo entre os seres humanos e a natureza é repleto de consequências que ultrapassam o presente. A questão dos jumentos selvagens vai muito além da gestão ambiental. Trata-se de um espelho das decisões humanas e das marcas que elas deixam ao longo do tempo. Mesmo após muitos anos de tentativas, conter o avanço dos jumentos selvagens no interior da Austrália continua sendo um desafio sem solução duradoura. As táticas atuais, que contam com tecnologia de ponta, como monitoramento à distância e intervenções pontuais, têm efeito limitado e passageiro. A vastidão do território torna impossível uma vigilância constante, e esses animais mostram uma impressionante capacidade de retornar às áreas onde foram retirados, muitas vezes em pouco tempo. Basta uma breve diminuição na pressão de controle para que a população volte a crescer. A reprodução dos jumentos é constante, favorecida por sua incrível resistência e capacidade de sobreviver com pouquíssimos recursos. Isso alimenta um ciclo interminável de ações humanas e recuperação populacional, sem perspectiva de uma solução definitiva a curto prazo. Paralelamente, os custos para manter esse controle aumentam ano após ano. É preciso investir continuamente em profissionais capacitados, aeronaves, drones e tecnologias de processamento de dados. Diante de outras demandas ambientais urgentes, o controle dos jumentos precisa disputar orçamento com programas de preservação igualmente importantes, tornando a tomada de decisões pelos governos ainda mais difícil e complexa. Esse cenário revela claramente os limites do poder humano frente a ecossistemas que já sofreram alterações significativas. Não se trata apenas de conter o crescimento numérico de uma população, mas de lidar com uma espécie que, ao longo do tempo, passou a fazer parte do equilíbrio local. Cada esforço para restaurar o controle resulta em novas consequências inesperadas, deixando evidente que, em ambientes naturais complexos, as ações humanas quase nunca têm efeitos simples ou diretos. O caso dos jumentos selvagens australianos é um exemplo claro de como a presença prolongada de uma espécie pode redesenhar o funcionamento de um ecossistema inteiro. Mostra também que as soluções para tais problemas exigem abordagens de longo prazo, planejamento integrado e reconhecimento dos limites das tecnologias disponíveis frente à força adaptativa da natureza. À medida que o impasse se estende, cresce também a centralidade do dilema ético envolvido. Para uma parcela significativa da sociedade, as ações de eliminação de animais são vistas como medidas severas, porém inevitáveis, diante do impacto ambiental progressivo. Já para outros, essas mesmas medidas representam uma retaliação injusta contra seres vivos que, em essência, apenas sobreviveram à negligência e ao abandono causados pelo ser humano. Entidades voltadas à proteção dos animais apontam que os jumentos
jumentos não chegaram por escolha própria aos ambientes onde hoje vivem. Foram trazidos por pessoas, utilizados para fins diversos e posteriormente deixados à própria sorte. Com o tempo, adaptaram-se ao novo espaço, tornando-se parte ativa do ecossistema local. Sob essa ótica, considerá-los meramente como invasores ou pragas ignora o papel determinante da humanidade em sua expansão e permanência nessas áreas. Por outro lado, especialistas e apoiadores de medidas mais severas destacam os efeitos colaterais graves provocados pela superpopulação desses animais. Entre os prejuízos mais mencionados estão a contaminação e o esgotamento de fontes de água, a degradação da cobertura vegetal nativa e o comprometimento de ecossistemas inteiros, prejudicando diretamente espécies locais, muitas das quais ameaçadas de extinção e exclusivas daquela região. Para esse grupo, não agir seria igualmente cruel, pois prolongaria o sofrimento de diversas formas de vida impactadas. Esse embate expõe um dilema ético mais profundo no campo da preservação ambiental. Deve-se priorizar a vida de indivíduos isolados ou garantir o equilíbrio e a saúde de um sistema inteiro? A ausência de uma resposta clara ou universalmente aceita faz com que cada decisão tomada nesse contexto carregue consigo um fardo moral. Não há soluções perfeitas, apenas caminhos distintos, cada um com seus próprios custos e consequências. Diante dos impasses provocados pelos métodos tradicionais, a comunidade científica começou a investir em estratégias menos agressivas. Entre as abordagens mais promissoras está o controle da fertilidade, cujo foco é desacelerar o crescimento das populações ao longo dos anos. Em vez de remover indivíduos já presentes, a ideia é reduzir gradualmente o número de nascimentos, aliviando assim a pressão sobre os ecossistemas. Apesar das boas expectativas, os primeiros testes indicam que há inúmeros desafios operacionais. Distribuir métodos anticoncepcionais em grupos numerosos e espalhados geograficamente requer capturas constantes ou sistemas de aplicação extremamente precisos. Em áreas de difícil acesso, como florestas distantes ou regiões isoladas, essas ações se tornam dispendiosas e difíceis de executar. Outro ponto crítico é a velocidade dos resultados. Ao contrário do abate, que apresenta efeitos quase imediatos, o controle da natalidade demanda tempo, já que depende de múltiplos ciclos reprodutivos para que mudanças perceptíveis ocorram. Em ambientes já degradados, esse intervalo pode ultrapassar o limite que o ecossistema suporta sem sofrer colapsos adicionais. Ainda assim, esse tipo de iniciativa representa um avanço na forma de lidar com o desequilíbrio ambiental. Ao invés de recorrer unicamente à força, propõe-se uma alternativa mais ética, que busca alinhar proteção ambiental com respeito à vida. Essa abordagem evidencia um esforço de compreender a fundo a dinâmica biológica e os comportamentos da espécie envolvida, promovendo uma ação mais alinhada com os princípios de empatia e sustentabilidade. A adoção desse caminho, embora mais lenta e complexa, revela uma mudança significativa na forma como lidamos com os conflitos entre preservação da natureza e presença de espécies invasoras ou descontroladas. Trata-se de um convite à reflexão sobre como soluções duradouras e menos violentas podem surgir do conhecimento, da paciência e de uma nova postura diante dos desafios ecológicos contemporâneos. Mesmo diante dos prejuízos amplamente registrados, a presença dos jumentos em determinados ambientes áridos revelou efeitos surpreendentes. Em locais de clima extremamente seco, especialistas em meio ambiente observaram pequenas cavidades no solo que continuavam retendo água por um longo período após as chuvas. Essas depressões, formadas pela escavação feita pelos cascos dos animais em busca de umidade, acabaram se transformando em pontos temporários de vida. Nessas zonas, é comum encontrar aves agrupadas, cangurus saciando a sede e uma variedade de insetos se reproduzindo. Uma atitude instintiva de sobrevivência de um único animal acabou beneficiando diversas outras espécies. Em algumas situações, as trilhas formadas pelos jumentos atuam como canais naturais de drenagem, permitindo o escoamento das águas da chuva e auxiliando na redistribuição desse recurso tão escasso. Embora esses efeitos positivos não anulem os impactos negativos já conhecidos, eles evidenciam o quanto as relações
relações ecológicas são complexas. Uma mesma espécie, que em determinadas circunstâncias é vista como uma ameaça ao equilíbrio ambiental, pode também, em outros contextos, colaborar para a manutenção dos ecossistemas. Nesse cenário, não existe uma separação exata entre o que é prejudicial e o que é benéfico. Tudo depende das condições em que os fatos ocorrem. Essas constatações reforçam a percepção de que a natureza nem sempre responde às ações humanas de maneira previsível. Muitas vezes, erros cometidos pelas pessoas acabam gerando novas formas de equilíbrio, mesmo que ainda longe do ideal. Assim, o ambiente natural mostra sua capacidade de adaptação e transformação, revelando uma dinâmica que vai muito além do controle humano. Ao fim, os jumentos que vivem livres no interior da Austrália seguem como retratos vivos das escolhas humanas ao longo do tempo. Não representam apenas criaturas resistentes em um ambiente hostil, mas sim evidências móveis de decisões feitas há muitos séculos. Foram trazidos por necessidade, depois deixados de lado pelo avanço da civilização e, por fim, passaram a ser alvo de esforços para contê-los. Tudo isso os transformou em símbolos de uma convivência tumultuada entre o ser humano e o meio ambiente. A presença contínua desses animais no território australiano contraria a ideia de que é possível exercer controle total sobre a natureza. Uma vez que a vida se instala em determinado lugar, expulsá-la se torna uma tarefa quase impossível. Tentativas de reverter esse processo apenas revelam impactos adicionais, mostrando que nossas intervenções raramente podem ser apagadas sem deixar rastros. Esses animais não assumem papéis definidos de vilões ou heróis. Em vez disso, permanecem como testemunhas silenciosas de uma longa trajetória histórica na qual se misturam ambição, adaptação e consequência. Enquanto isso, o solo australiano continua seu processo de transformação, assimilando os erros humanos e convertendo-os em parte de sua própria história. Essa trajetória não aponta para um final fechado. Ela oferece sim uma reflexão contínua. Nas paisagens moldadas há milênios, cada alteração feita por mãos humanas deixa marcas que resistem ao tempo. Muitas vezes, a natureza não responde esquecendo o que lhe foi imposto, mas sim incorporando e perpetuando aquilo que a tocou.